Salve, eu sou Luiz Rodrigues, estudante do livro Universo em Desencanto. E no vídeo de hoje a gente entra finalmente na advertência, o primeiro capítulo propriamente dito do primeiro volume da obra do livro Universo em Desencanto. Depois desse portal de entrada da obra, em que vimos, por exemplo, como ela se apresenta, em que fase estamos, a ideia dos dois mundos, a orientação dentro dos lares e o quadro da planície racional com os degraus de deformação, o livro agora faz um movimento muito importante. Ele desce da escala da formação do universo para dentro da vida do vivente. E desce sem enfeite, sem rodeio e sem gentileza artificial. Porque a advertência começa num ponto muito humano e muito duro ao mesmo tempo. O fato de que o vivente tem vida, mas não sabe viver. O capítulo diz o seguinte: a vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. Eu sei, essa frase parece simples, mas ela tem muita coisa dentro. Porque ela já estabelece uma diferença entre duas coisas que o vivente costuma misturar. Uma coisa é a vida, outra coisa é o ser orgânico vivendo sem entender a vida. Uma coisa é a ordem própria da vida, outra coisa é a confusão criada por quem vive sem saber viver. E o livro diz: a vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada. Isso é forte, porque desloca o problema. O vivente costuma culpar tudo: o tempo, os outros, o destino, falta de sorte, o mundo, a injustiça, as circunstâncias, enfim. E o capítulo vem mostrar outra coisa. O sofrimento se agrava muitas vezes porque o vivente não sabe viver. Não sabe se organizar de acordo com a vida. Não sabe se adequar ao modo como a vida se constitui. E aqui eu acho que o texto toca numa ferida muito atual. Porque hoje existe muito recurso, muita técnica, muita informação, muito meio de comunicação, ajuda externa, fórmula de produtividade, muito conselho, muito método e muita opinião. E ainda assim, o ser humano continua atravessado por uma desorganização profunda. A pessoa acorda, corre, responde, planeja, acumula, se organiza, tenta dar conta, tenta encontrar um eixo, mas por dentro, muitas vezes, continua em desalinho. Como se a vida exterior andasse, mas a vida interior continuasse sem base. O livro nomeia isso com uma frase muito seca e muito verdadeira. O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? Não vale nada. A frase é dura, mas é importante, porque ela corta a ilusão de que basta estar vivo para estar bem encaminhado. Não basta respirar, trabalhar, circular, desejar, consumir, conversar, sobreviver. O que o capítulo diz é o seguinte: se o vivente não sabe viver, a própria vida vai sendo mal conduzida por ele. E o texto continua com uma observação muito aguda. Porque quanto mais procura se organizar na vida, mais se desorganiza. E aqui está um dos grandes dramas humanos. O vivente quer se organizar, ele quer acertar, ele quer melhorar, quer encontrar o bem, quer encontrar a paz, quer estabilizar a própria vida. Mas sem definição, muitas vezes, o próprio esforço de organização produz mais confusão. Isso acontece na vida prática o tempo inteiro. A pessoa tenta corrigir um problema e cria outro. Tenta fugir de uma dor e se entrega a outra. Tenta se defender e se fecha demais. Tenta buscar segurança e aumenta a ansiedade. Tenta buscar prazer e encontra vazio. Tenta encontrar paz e carrega ainda mais ruído para dentro de si.
Por isso, eu acho tão bonito e tão triste ao mesmo tempo a imagem que o capítulo usa. É como a maré sempre contra a maré, dentro do mar revolto. Essa imagem é muito forte, porque ela mostra o vivente como alguém que não está simplesmente parado no sofrimento. Não, ele está remando, está tentando, está se debatendo, está querendo sair, mas está sempre contra a maré, dentro do mar revolto. Ou seja, esforço não falta, o que falta é direção. E talvez esse seja o ponto mais importante da advertência. Ela não acusa o vivente de não tentar. Ela mostra que ele tenta sem saber viver. E por isso, o próprio movimento dele, muitas vezes, aumenta a tempestade. O texto fala em tempestades que reinam na vida do vivente e diz que essa vida preciosa vai naufragando por essas tempestades feitas por não saber viver. Isso é muito sério, porque na linguagem do capítulo, a tragédia não está só fora. A tragédia também é fabricada pela falta de saber viver, desorganização, confusão entre a vida e o modo errado de viver a vida. Então o capítulo entra numa cena muito humana, reconhecível, próxima de qualquer pessoa que já se sentiu perdida. O vivente fica a imaginar e a dizer: quanto mais eu procuro o bem, mais ele de mim se distancia. Essa frase é belíssima, porque ela revela o cansaço de quem já tentou muita coisa e continua sem encontrar o ponto. O bem parece sempre longe, o ideal parece sempre escapar. A pessoa olha para a própria vida e já não enxerga o que fazer dela. E é aí que o capítulo usa uma sequência de imagens muito fortes. Crepúsculo amargo, sonho de sofredor desesperado, sonho de lágrimas, pesadelo infernal. Eu sei, pode parecer exagero para uma leitura apressada, mas se a gente olha com sinceridade, não é exagero nenhum. Muita gente vive assim por dentro, com aparência de certa normalidade por fora, mas com uma vida interior carregada de inquietação, de medo, de tristeza, uma frustração, pensamentos demais e direção de menos. O texto fecha esse quadro dizendo que o vivente fica pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como resolver o seu ideal. Esse ponto é central para tudo o que vem depois na obra, porque aqui o livro já está mostrando o limite do pensamento quando ele não encontra base verdadeira. O vivente pensa muito, imagina muito, deseja muito, projeta muito, mas continua sem resolver o ideal, continua sem definição, continua sem saber viver. Então, na minha visão, a advertência é isso. O livro abre no seu primeiro capítulo dizendo ao vivente que o seu drama não é apenas sofrer. O drama é sofrer sem saber porquê, viver sem saber viver, procurar o bem sem encontrar o caminho, pensar sem conseguir resolver o ideal. E essa abertura é muito importante, porque prepara o terreno do esclarecimento. O livro não começa oferecendo consolo fácil, não começa prometendo felicidade imediata, não começa agradando o ego do leitor. Ele começa advertindo, mostrando o estado, nomeando a desorganização. Porque só depois de reconhecer a desorganização do vivente é que faz sentido falar de organização verdadeira. Só depois de reconhecer que o homem vive sem saber viver é que faz sentido apresentar um conhecimento que se propõe justamente a esclarecer a origem, a condição e o retorno. Dessa forma, se eu tivesse que resumir o espírito do vídeo de hoje, eu diria assim: a advertência abre o drama humano pela falta de definição. Ela mostra que a própria vida tem sua organização, mas o vivente, por não saber viver, se desorganiza cada vez mais.
E nessa desorganização, procura o bem, pensa sem parar, sofre, se debate contra a maré e não consegue resolver o seu ideal. No próximo vídeo, a gente segue para a introdução, onde a obra começa a ampliar esse quadro e a acentar ainda mais a necessidade do conhecimento. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Salve!